Rede Facebook de TV, a maior rede de televisão da web, formada pela Rede Brasil TV Facebook, Rede Evangélica de TV, TV Nova Tupi, TV Pirituba, TV Orcante, TV Samba Brasil, TV New York, TV Facebook de São Paulo, TV Monumento da Fé, TV Óbidos de Belém, TV Facebook do Paraná, TV Santana do Ipanema Alagoas, TV Orkut Bahia, TV Orkut Rio de Janeiro e demais afiliadas. O telespectador está sintonizado na rede Facebook de TV. Obrigado pela sua audiência. Aqui você, telespectador, faz o show. Boa noite, Brasil. Boa noite, América do Sul. Programa Edinho Show no ar. Quarta-feira, hoje é dia 16 de março de 2016. Tem muita coisa para a gente falar hoje, principalmente da política nacional. Daqui a pouco a gente vai tocar nesse assunto que é praticamente inevitável, né? Como nós somos a TV Facebook e estamos ligados ao Facebook. Eu estou, inclusive, olhando aqui, vendo as mensagens aqui, que passou no Jornal Nacional agora há pouco tempo a notícia, né? Da Dilma e do Lula. Nós vamos estar falando sobre esse assunto também. Hoje nós estamos com uma convidada aqui, a Suelen Ogando. Falei certinho? Falou certinho. Muito bem. Ela é mineira de Belo Horizonte e solteira, é bom falar, uma moça muito bonita, daqui a pouco vocês vão estar vendo e vão concordar comigo. E vou falar um pouquinho dela aqui antes da gente abrir a imagem. Ela é formada em jornalismo, é atriz, historiadora, pós-graduada em História da Arte e Cultura, e escreve o teu nome, ou se você quiser colocar um apelido, né, um codinome, e você vai estar fazendo a sua pergunta para mim, aí eu vou estar respondendo aqui ao vivo. Você pode estar fazendo uma crítica, mandando um abraço, ou fazendo alguma crítica positiva ou negativa, porque o nosso programa é bem democrático. Eu vou ler aqui, inclusive, as críticas, que é muito bom para a gente estar melhorando para vocês, tá? E você clica aqui do lado em enviar, eu vou estar recebendo aqui a mensagem e vou estar respondendo para vocês. E o convidado ou a convidada também, tá? Por isso que o nosso programa é interativo, ok? Então vamos lá, vamos abrir a imagem aqui, Maurinho, para mostrar a nossa convidada, e os nossos internautas masculinos vão concordar que eu falei que ela é uma menina muito bonita. Suelen, boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui para falar um pouquinho mais sobre o teatro musical, esse universo aí. Eu que agradeço você ter aberto aí na sua agenda um horário para estar com a gente aqui, né? Principalmente porque em São Paulo, às 8 horas da noite, é um Deus nos acuda, né? Não, mas vai valer a pena, sim, sair 3 horas antes, programar, vale muito a pena. É isso aí. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho, que eu já falei aqui, um breve relato, né? De que você tem aí um leque bem grande de conhecimento, né? Na arte, na parte artística, né? E a tua formação, acho que a primeira foi como jornalista. Isso. Primeiro foi jornalismo e, ao mesmo tempo, no jornalismo eu fiz um curso de teatro dentro da Newton Paiva, que no caso era a minha universidade, e ela oferecia o curso de teatro. Então acabou que quando eu formei em jornalismo eu já estava praticamente formada também em teatro. Muito bom. Então foi bom, 2 em 1. Vai trabalhar na televisão, né? Olha, porque tem o jornalismo e a parte de interpretação, né? Exato. Muito bem. E aí você, aqui tá no seu currículo, a gente falou que você é historiadora. E aí me fala um pouquinho como é que você se interessou por isso, como é que começou, né? Isso. Aí logo que eu formei, eu pensei em fazer um mestrado, mas eu falei, não sei, eu acho melhor eu fazer uma pós-graduação. E aí, no caso, eu fiz pós em História da Arte e Cultura na UFMG, que estava muito benquista na época, até hoje é muito benquista a UFMG. E aí eu pensei em desenvolver algo dentro da história, mas entre o teatro também. E que foi, inclusive, meu projeto de final, né, de curso. E depois, quando eu já estava fazendo teatro, eu sempre gostei do teatro musical. Eu descobri que o teatro musical era uma arte muito completa. Ela tinha dança, interpretação, canto. Então, em cima disso, eu falei, puxa, é uma arte que eu acho que é uma das mais completas. Então, eu mergulhei de vez. Mas em 2000, eu já estava começando a fazer vários espetáculos lá, e sempre nessa área de musical ou musicado. Mas qual é a diferença? Musical é um teatro em que a música entra como dramaturgia.
Já o teatro musicado é quando tem um espetáculo que, por exemplo, entra alguns elementos de música, mas não necessariamente ela quer dizer algo dentro do espetáculo. Então, isso é bem bacana a gente mostrar essa diferenciação entre teatro musical e teatro musicado. Muito bem. Depois você vai falar do seu livro também, que é importante. A gente está dando esse recado aqui para o pessoal, né? Você, como eu falei aqui, é mineira, né? E está aqui em São Paulo já há quanto tempo? Então, em janeiro eu vim para cá para fazer um teste. Um teste era para o musical My Fair Lady, do Jorge Tacla, maravilhoso diretor, renomado, maravilhoso. E deu quase, bati na trave, mas vai dar certo. E também vim para fazer a audição para o ensemble do estúdio do Marconi Araújo. Ele é um dos grandes maestros hoje no Brasil e ele é o vocal coach da Cláudia Raia. E a proposta do estúdio dele é formar cantores que cantem ópera, que cante musical, que cante MPB. E a nomenclatura para esse cantor que consiga cantar vários gêneros, estilos musicais, se chama crossover. Então, é uma nomenclatura bem bacana da gente estar falando, né? Trazendo isso para vocês aí de casa, vocês que estão assistindo, que é bem bacana essa possibilidade de ser crossover. É uma pessoa que consegue cantar desde o lírico até o popular. E eu vim para cá justamente para estar treinando isso, porque eu sou muito uma atriz de musical nessa parte de belting, que é a técnica apropriada para se cantar teatro musical norte-americano, o inglês também, né? Que nós temos o West End também em Londres. Então, eu vim justamente para estar treinando, aperfeiçoar mais essa parte do lírico, do legit, que também é uma outra nomenclatura que está próximo desse universo da ópera e para o teatro musical. Muito bem. Bom, a gente está falando aqui para o internauta. Volta a imagem minha aí, meu amigo. Não vão pensar que eu estou com o cabelo comprido. Ela falou no coaching vocal, né? Exato. O que é o coaching vocal? É bom explicar, porque muitas vezes a gente escuta a palavra e não faz associação. É tudo nomenclatura americana, por isso a gente tem que falar o nome em inglês. Na realidade, é um técnico, um personal que vai ensinar você a cantar. Exato. Correto? Exato. E vai determinar também qual que seria a sua envergadura vocal, né? Qual que é o estilo de música que se adapta melhor ao tipo de voz que você possui. E daí você vai estudar em cima disso, né? Exato. Para melhorar. Isso é bem bacana, né? A gente tinha alguns cantores, inclusive alguns que eu já entrevistei aqui, que a gente dizia assim, o professor de canto. É mais ou menos isso, né? Exatamente, é isso mesmo. É um professor direcionado. E o legal dessa questão do coaching hoje, né, vocal, é que a pessoa vai ver na sua aula e determinar e perceber quais são as coisas que você precisa melhorar. Né? E no meu canto foi detectado que eu precisava realmente melhorar essa parte do lírico, que tem um giro, que se chama, uma nomenclatura, né? São várias técnicazinhas, mas eu precisava melhorar esse giro, no caso, para cantar melhor o lírico. Até porque hoje o teatro musical, além desse estilo Broadway, né? Nós temos também as óperas, por que não ampliar o leque assim, então, poder também, de repente, quem sabe cantar numa ópera, né? Pelo menos uma pontinha, ou até mesmo para fazer cora. Então, isso é bem bacana, essa possibilidade de ampliar o leque. E eu sou muito nerd. Eu adoro estudar e por isso que eu vim aqui para continuar meus estudos e vamos que vamos. Muito bem. Eu queria que você falasse um pouquinho também, agora, do livro, porque, lógico, ela vai cantar também aqui, porque aqui no meu programa tem que falar e mostrar, né? A gente não vai só falar, olha, eu faço tal coisa, tal, tem que mostrar. E eu só costumo trazer pessoas aqui que eu vejo que realmente tem qualidade. Porque não adianta trazer uma pessoa aqui que tem muita boa vontade, mas não tem dom, porque ela não vai para frente, né? Vamos dizer assim. A gente até daria uma oportunidade da pessoa vir aqui e falar sobre o assunto. Mas não é esse o intuito do programa, é dar oportunidade e abrir as portas para os novos talentos. Como a gente, de repente, vai assistir lá no The Voice, né? Sim. Não são todas as pessoas que se inscreveram no The Voice que estão participando do programa. É feita uma pré-seleção. Tem gente muito boa lá que não passou, entendeu? Então você vai estar assistindo o programa e vendo só realmente aqueles que são tops e dentre eles apenas um, né, que vai se destacar e vai ganhar. É lógico que os outros vão ter uma visibilidade também porque participaram do programa. Então o nosso programa vai na mesma linha. Então a Sueli me foi apresentada pelo cantor Ricardo Marcos, ao qual eu mando um abração aí. Ricardo, vamos marcar para você voltar aqui no programa, porque o pessoal gosta muito de você, da forma como você
se comporta na hora que você está cantando, né? Gosta da sua voz. Parabéns. E a Suelen, eu bati um papo com ela aqui antes da gente começar o programa, também já me impressionou bastante pelo currículo, pela força de vontade, né? E a gente consegue enxergar nas pessoas o brilho, né? E ela tem esse brilho, né? Bem, eu amo muito teatro musical. Você está falando de possibilidade de reality shows, né? Eu tive a felicidade em 2014 de participar do Máquina da Fama, do SBT, apresentado pela Patrícia Bravanel, filha do nosso maravilhoso Silvio Santos. E em 2014, o programa ia ser um programa de cover, na qual inclusive, está aí na sua 3ª temporada com grande sucesso, muito bom. Parabéns a todos da produção, porque são impecáveis realmente. E eu tive a possibilidade de mostrar o teatro musical pela primeira vez na TV aberta no país. Então, isso é uma vitória do SBT, uma vitória pessoal também por causa de estudos, né, e uma dedicação. E eu tinha visto que até então o teatro musical lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, é muito comum nos programas de calouro. Aí eu falei, por que não no Brasil? Aí eu levei a proposta ao SBT, né, os produtores, enfim, e sugeriu All the Jazz, que é um musical do Chicago, de 1975. E aí eu tive a felicidade de conseguir vencer esse reality show em meio a tantos outros talentos maravilhosos, dos gêneros do sertanejo universitário, tinha também pagode, enfim, maravilhosos artistas lá comigo. E poder realmente ter vencido foi uma vitória pessoal e também para mim, porque eu até então achava que o teatro musical era muito elitizado. Falei, poxa, peraí, se nem uma plateia, o Brasil todo está aceitando o teatro musical, está crescendo tanto, então vamos lá. E foi muito bom isso. E depois de então também eu consegui voltar. Aí eu fiz o teatro musical, mas na linha brasileira, era do rádio. Aí eu valorizei Carmen Miranda e a irmã dela, né, nas cantoras do rádio. E foi bem bacana, foi algo também inédito na TV aberta. E aí em 2015 eu tive a possibilidade de voltar como Mary Poppins, do musical, que eu já tinha feito a audição pela Time for Fun, uma grande empresa, né, que sempre seus espetáculos estão em cartaz no Teatro Renault. E aí eu tive essa possibilidade de fazer e foi uma realização pessoal muito grande, porque eu sou apaixonada com os musicais e Mary Poppins faz parte da minha vida. Muito bem, então vamos lá. Eu vou apresentar aqui as músicas. Ué, eu tinha deixado aqui no jeito, agora não sei onde é que eu coloquei. Ah, tá aqui. Tá aí. Vamos lá. Então, ela vai cantar 5 músicas para nós. A primeira delas é a Down with Love, é isso? Exato, Down with Love. Do musical Hurray for What, de 1937. O compositor é o Howard Arlen, é isso? Isso, Harold Arlen. Como é que é? Harold Arlen. Muito bem. Então você se posicione lá no outro palco, Beleza. enquanto eu vou dar uma palavrinha com o nosso ouvinte aqui. Enquanto a Suelen está se preparando lá para nos agraciar com o seu canto, eu quero tocar num assunto importante que nós tivemos aí há poucos minutos aí no Jornal Nacional. Eu estava assistindo, inclusive, antes de começar o programa, que é sobre o governo, né, na figura da presidente Dilma, convocar o ex-presidente Lula para ser ministro da Casa Civil, ou chefe da Casa Civil, como eles costumam dizer. É lamentável, é a única palavra que eu acho que resume tudo, lamentável. E a minha esperança é que, assim como o José Dirceu saiu de ministro e chefe da Casa Civil e foi para a cadeia, que aconteça o mesmo com o Lula. E nós vamos falar um pouquinho mais do assunto mais para frente. Mas agora vamos para coisa boa. Então vamos lá. Down with Love, com a Suelen Ogando. Aí, solta a música aí, DJ. Down with love, the flowers rise and then bloom. Down in love, the roof of all my night is blue. Down in love, the thing you don't know. Take them on a rapid cellophane. Down in love, the liquid it's always trends. Moon and June and roses and rainbows dance. Down in love, the noon and all night day. Take them on a rapid cellophane. Take it away, yeah. Take it away. Give it back to the birds and the beats that I
can't stoop and now it's like so stupid. Brother and dad and daughter both now in love. No shoes, no plate. Now in love, the river roam all night. Hey, take the moon and wrap it up, cellophane. Now in love, the river roam all night. Hey, take the moon and wrap it up, cellophane. Take it away, oh, take it away. Give me back the birds and the beach that I feel need. Now we ride and I can't stoop and now it's like so stupid. Brother and daughter dog, brother and daughter dog, go in Muito bem, parabéns. Então vocês estão vendo ao que a Sueli veio. Hã? Ela veio realmente aqui para mostrar qualidade. Canta muito bem, parabéns. Imagina, Agora eu posso muito dar a mão para você. Imagina, nós estamos aqui para estudar, vai dar Quer certo. tomar um golinho de Ah, sim, água? muito Não é a obrigada. caneca do Jô Soares, mas tá valendo, a Maravilhoso, aguinha é obrigada. boa. Toma uma aguinha aí que eu vou dar uns recadinhos aqui. Vocês viram aí a Sueli cantando e deu para notar, né, nitidamente, que eu conheço um pouquinho de música também, né, que você realmente leva jeito para se apresentar no teatro, porque você tem aquela levada do teatro, entendeu? Para Ai, cantar que bom, mesmo. muito obrigada. A gente assiste uma peça assim, a gente fica vendo que tem algumas pessoas estão cantando lá, mas estão cantando mecanicamente, assim como decora um texto, né? Aham. Às vezes você vê o ator e fala, puxa vida, parece que ele está lendo, né? Não parece que ele está interpretando. E a mesma coisa na música, tem gente que interpreta, a gente chama de intérprete, né? Sim. E tem gente que canta, Uhum. né? Você interpretou, Ai, isso que aqui é bom. legal, parabéns. Fico feliz, muito obrigada. Muito bem, daqui a pouco ela vai cantar de novo. Então vamos falar um pouquinho do livro agora, sim, isso o é livro. muito importante. Sim. Explica direitinho aqui para os nossos internautas, como começou essa ideia, da onde que você tirou as informações para você chegar, né, ao texto final do livro, né? Dá todas as informações para eles aí, porque é muito importante. Às vezes a gente vai na livraria, tem 1 milhão de livros lá. Verdade. Né? Normalmente a gente vai comprar um livro por indicação, alguém que já leu, gostou. Então, se você já previamente nos explicar o que significa e o que a pessoa vai encontrar lá, com certeza você terá sucesso aí também. Ai, amém. Então isso vamos lá, mesmo. explica lá para o internauta. Então, em 2009, eu comecei a fazer o curso também de teatro musical no departamento de música da UFMG. E desde então, eu fiquei ainda mais viciada do que eu já era. E aí eu comecei a estudar também a parte de teoria, que eu acho que é muito importante. Eu acho que o artista ele tem que saber muito da técnica, mas a teoria que está embasada, né? O que está por trás disso todos os musicais. Então, eu comecei a estudar e eu tenho uma tia que mora nos Estados Unidos, ela é cidadã, e ela sempre me dá essa possibilidade de livros como presente. Então, foi muito bom, que foi minha base de pesquisa, né? Até porque a maioria dos livros hoje que falam sobre teatro musical, eles estão no idioma ou inglês, ou espanhol, ou francês, ou italiano. Então, ele é inédito por quê? Ele está falando na língua nossa, pátria, o nosso querido português. Então, esse livro ele vem justamente para atender essa necessidade, né, nas partes de bibliografias, de referências, para quem tem interesse. Porque, às vezes, não é todo mundo que consegue ler inglês, não é verdade? Não é todo mundo que tem influência. E aí foi bacana nesse livro, porque eu traço desde os primórdios, desde o Homem das Cavernas, praticamente. E como que o teatro musical foi crescendo, como ele foi desenvolvendo a partir dos primórdios dos Homens da Caverna, por exemplo. Então, eu passo de lá até 2015. E aí eu passo da parte de influências, quais foram as influências que o teatro musical teve, e o que também ela fez para evoluir, né? Então, nós temos descendência lá na ópera do teatro musical, mas como é que foi esse processo de construção até chegar a gente, né? Então, essa minha pesquisa vai muito nisso. E o legal é que eu faço uma reflexão sobre a Broadway, que fica em Nova York, né, que é um grande polo teatral,
eu faço uma reflexão também sobre o West End. O West End é o polo também, né, de teatro, o polo de cultura artística lá em Londres. E também eu cito a evolução do teatro musical no Brasil. Que nós temos também aquela parte do teatro de revista, mas nós tivemos também uma ópera de 1800 aqui, 1800 e pouco aqui no Brasil. Então, muitas pessoas às vezes não sabem. E aí eu tentei trazer um pouquinho disso. E aí também lembrando que, para fazer uma obra ser tão completa, precisa de vários volumes, né? E também tem muito detalhe que não dá para falar. Então, nesse livro, eu consegui fazer um recorte. É um olhar de uma pessoa que ama teatro musical, que está pesquisando há muitos anos, que já esteve na Europa pesquisando teatro musical para entender. Porque, sabe, Edinho, e na Espanha tem um teatro musical muito peculiar. Eles desenvolveram um estilo de fazer teatro musical. Eles têm as músicas no estilo deles, né? Claro, em Madrid. E um texto também muito bacana. Teve um musical chamado Colados. Em espanhol é Pegados, um musical diferente. É mal metido, né? Na língua. Mas é bacana, porque você pode perceber que existem 4 pessoas em cena, um pianista tocando ao vivo, e tem toda a magia do teatro musical. Porque não necessariamente eu acredito, como artista, pesquisadora, uma pessoa que ama musical, sabe, Edinho, que precisa fazer uma coisa gigantesca. Não, é possível sim fazer teatro musical com 4 pessoas em cena, com um cenário digno, né? A orquestração maravilhosa. Mas hoje, com a crise no país, o que, né, nós temos que reforçar, infelizmente não é possível você pagar músico, uma orquestra. Então, vamos trabalhar com o que a gente tem. E aí, ano passado, foi em Belo Horizonte, na minha terra, que teve a primeira vez esse musical no Brasil. Que legal, né? Porque normalmente fica o eixo Rio-São Paulo. E foi bacana que foi para BH. O nosso diretor é um argentino, que mora lá em Belo Horizonte, Orlando, e ele teve esses contatos na Europa, né? E que também o musical foi apresentado em Buenos Aires, México, foi bem bacana. E aí trouxe para o Brasil. E é bacana a gente citar isso também, que não é só Broadway, West End, que tem musicais. Tem na Espanha, né? Tem na França, tem na Itália. E sempre é um pouquinho realmente dentro da sua peculiaridade, dentro do seu estilo, do seu gosto, né? Que normalmente fica muito rotulado, Broadway, West End. Né? Então tem aquele formato que fica assim, padronizado. E é possível fazer vários outros estilos de acordo com a sua cultura. Tanto que hoje nós temos no Brasil o teatro musical brasileiro, que está cada dia mais desenvolvendo, né? Nós já temos há um bom tempo, mas ele está cada dia mais desenvolvendo, com o musical, por exemplo, do Tim Maia. O Tim Maia foi bacana, Elis Regina o musical, o Chacrinha o musical. Né? Então, sim, nós vemos também essa possibilidade de crescimento. Hoje o Brasil, dizem que é o 3º país que mais produz musicais, mas até hoje não tem uma fonte fidedigna que fala, não, realmente. Mas, assim, é bacana que tem essa crescente realmente no Brasil. E que bom, né, que proporciona vários artistas serem descobertos, várias possibilidades também. Tem o produtor também, que pode estar, né, se agregando a isso. E tem uma profissão muito legal que eu descobri no teatro musical, que se chama Stage Manager, que é uma pessoa que fica por trás, né, supervisionando todos os detalhezinhos, né? Ela tem que saber que horas que entra o maquinista, todos os detalhes. E é uma profissão também que quem está ligado aí pode também desenvolver, não necessariamente ficar na frente, né? E por trás. Então é bem bacana essa possibilidade de ver como o teatro musical hoje está crescendo no Brasil, está proporcionando sim para vários artistas, mas também outras funções, digamos assim, por trás das câmeras. Na realidade, o que você falou aí vai gerar emprego, né? Isso Sim. é muito importante, porque o país está passando por essa crise, a gente tem que falar, não tem como fugir disso, e está precisando de emprego. Então, de repente, a cultura, não só na parte de teatro, na parte de cinema também, porque como você falou do teatro, já me veio aqui na memória o cinema. Eu já fui assistir algumas gravações de filme. Então você tem uma infinidade de pessoas envolvidas ali, não só os atores que estão aparecendo na tela lá, mas então você tem o câmera, o cara que cuida da iluminação, a pessoa que cuida da roupa, a maquiagem, o cabelo, a pessoa que está por trás, gerenciamento, né, que você falou, o manager é o gerente, né? Ele está observando tudo, que não é o que o diretor faz, que o diretor de arte, ele está preocupado com a parte artística, né, da interpretação em si. Tem o diretor de fotografia, que está preocupado com a luz, com o enquadramento, com o fundo, né? Tem as pessoas que estão trabalhando lá como figurante. Então, nossa, aí tem o motorista do ônibus que levou todas essas pessoas até o lugar onde vai ser feito aquele set, aquela filmagem externa, por exemplo, né?
Então, tudo isso aí gera emprego, é muito importante. E o brasileiro, graças a Deus, e aí a gente tem que dar um pontinho bem pequenininho para o PT, que investiu mais na cultura, lógico, para gerar motivo de desvio de dinheiro, a gente tem que falar a verdade, né? Eles não estão simplesmente fazendo isso porque eles adoram o Caetano Veloso, o Gilberto Gil e outras pessoas aí que são acusadas de ter recebido dinheiro do governo. Eles acabaram fazendo uma coisa boa, porque hoje a gente tem mais possibilidade de ir ao teatro, né? De ir ao cinema. Inclusive está aumentando muito as salas de cinema no ABC, toda hora estão inaugurando salas novas com mais tecnologia, né? Para que a pessoa se sinta motivada a sair de casa, porque hoje a gente tem tecnologia em casa, né? Televisões de 85 polegadas, home theater com o mesmo som e qualidade que você tem no cinema ou até no teatro, mas a emoção de você estar no teatro, de você estar no cinema com aquela tela enorme, que nunca você vai ter uma tela na sua casa, a não ser se você for parente do Lula, né? Porque ele tem amigos, inclusive, que montam cinema na sua casa, se precisar, para você poder assistir o filme em casa. Assim como fazia o Michael Jackson. Irônico, né? Mas é verdade. Então, como nós não vamos ter essa possibilidade, porque somos pobres mortais, então eu digo para você, vá ao cinema, sim. Vá ao teatro, vale a pena. E os musicais, como você falou, há um tempo atrás, era uma coisa que só a elite, né? A elite que vai assistir a Cláudia Raia, né? Que ela gosta muito de musical. Ou então aquele outro lá que fazia o Sai de Baixo, como é que é o nome do... Miguel Falabella? Miguel Falabella, que também gosta muito de teatro. Dos grandes diretores, versionistas. E ele é muito considerado lá fora porque ele consegue fazer versões muito boas. Sim. Porque trazer um musical americano, o inglês, né? Normalmente o inglês, pro português é complicado, né? O ideal seria você assistir a peça lá na Broadway em inglês mesmo, né? Mas ele está conseguindo fazer isso, é um dos grandes aqui do Brasil, né? Então a gente tem que falar disso daí também. O pessoal critica muito porque tem um outro lado, né? Esse lado a gente desconsidera. Mas é importante, né? E é bom que você está falando desse assunto, porque é uma coisa nova, né? Uma coisa nova, ainda nova, mas que as pessoas devem procurar fazer sim. Pegar sua namorada, sua esposa, o seu marido, o seu namorado, ou o casal gay também, por que não, né? Vai no teatro assistir, vale a pena. Mas me conta mais um pouquinho, daqui a pouco você vai cantar de novo, tá? Tá certo. Então, eu acabei falando sobre o livro, mas não falei o nome do livro? Oh, mas meu Deus. É lógico. E nem a editora, tem que falar tudo. Então, o livro se chama O que é o Teatro Musical? Uma perspectiva do teatro musical, origens, influências na Broadway, West End e Brasil. E a editora se chama Giostre, que é uma das poucas hoje no Brasil que realmente dá essa liberdade, sabe, de falar sobre teatro. E é uma que já está há anos no mercado, muito bacana, e já tem até algumas outras linhas também de divulgação. Então, se você tiver interesse, o livro vai ser lançado ainda este ano. Se você tiver algum interesse, que eu acho que você vai querer ler, então é só me procurar também. Eu vou dar meu Facebook no final do programa. Então, fica ligado. O livro, O que é o Teatro Musical. Quando você vê na prateleira, é esse mesmo. E se não tiver, pede lá, hein? Pro chefe da sessão, hein? Sim, pede na loja para que eles encomendem. Exatamente. Com certeza já vai ser campeão de vendas, porque é uma coisa nova, muita gente se interessa. Principalmente quem está estudando, para quem quer ser ator, quer ser atriz, como ela falou aqui, a oportunidade, porque o ator e a atriz não tem só